A gente tem um caso aqui em Sorocaba, do menino Arthur Sorocaba, que acabou de completar 7 anos, e ele tem a síndrome de Duchenne, que é uma doença degenerativa e que necessita do medicamento Elevides. É uma busca, uma briga constante dos pais por esse medicamento que custa 17 milhões de reais, e esse menino precisa tomar esse medicamento até os 8 anos de idade para poder retardar, né, o andamento dessa doença. Tá uma questão burocrática muito forte na Anvisa, com a Roche, que é a fornecedora. Vocês do Ministério da Saúde têm conhecimento desse caso? Qual é o caminho para tomar para tirar essa burocracia toda? A questão não é só burocrática, a questão é de indicação. Esse medicamento deixou de ter indicação de incorporação em sistemas nacionais de saúde porque, de fato, ele não mostrou que ele tenha um ganho importante em relação ao risco de mortalidade, ganhos clínicos. Para nós, o problema não é o preço. Nós incorporamos no SUS um medicamento, Caio, que custava 7 a 11 milhões a dose. Nós incorporamos no SUS por quê? Porque é um medicamento que mostra que ele tem, ao ser utilizado, altera a curva de mortalidade, gera ganhos clínicos. Fizemos, inclusive, um mecanismo inovador que se chama compartilhamento de risco. O Brasil é um dos 5 países do mundo a oferecer esse medicamento em sistema público de saúde e é o maior de todos eles, né? Porque os outros são países que têm 20 milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes. Então, nós temos o maior programa do mundo de oferta pública pelo SUS, um medicamento que custa 10, 11 milhões a dose do medicamento. A questão é que esse medicamento que foi citado não se mostrou ganhos consideráveis que justificam a incorporação dele em sistema público de saúde. Inclusive, o FDA chegou a tirar esse medicamento, suspendeu o registro, porque teve situações de óbito na Europa, identificados, em outros países identificados, que tinha, inclusive, algum grau de associação com o medicamento, chegaram a suspender isso. Então, esse é o motivo pelo qual a Anvisa não recomenda mais a utilização desse medicamento para essa condição, por isso que não tem mais esse registro, essa que é a situação. Então, esses pacientes recebem outras medicações que comprovaram, né, que o impacto é um impacto que justifica a incorporação do sistema de saúde. Olha, ministro, para a gente encerrar, e esse assunto é forte aqui na cidade do Arthur, quer dizer que a única possibilidade das crianças portadoras desta síndrome é via judicial, e aí a rede pública vai defender que ele não tem eficácia e o médico da criança vai dizer que sim. Então vamos ter batalhas judiciais para conseguir essa indicação? Kiko, inclusive a justiça mudou já o entendimento, né? O Supremo teve um debate, inclusive, no STJ e depois no STF, mudou o entendimento, inclusive, de forma correta. A justiça brasileira, na sua Suprema Corte, começou a exigir que o SUS garanta medicamentos daqueles que são definidas em incorporação, como é em outros países do mundo. Eu entendo o sofrimento dos pais, às vezes se apresenta para os pais uma medicação que teoricamente solucionaria tudo, as pessoas falam, esse caso funcionou, então eu entendo que os pais às vezes se abraçam como última esperança em relação a isso, mas a própria Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça, baixou resoluções sobre isso, ele está revertendo decisões que às vezes acontecem na justiça no âmbito da primeira instância, de que o SUS tem que garantir aqueles medicamentos que tenham registro na Anvisa, que tenham inclusive definida a incorporação, como acontece em outros países do mundo. Eu, quando me encontro com os ministros da saúde de outros países, né, sistemas nacionais públicos, né, como o Sistema Nacional do Reino Unido, que é o mais tradicional, o Sistema Nacional Público Espanhol, o canadense, né, sistemas nacionais públicos, eles até estranham existir isso no Brasil, de que às vezes um juiz de primeira instância toma uma decisão que o Comitê Técnico Científico não tomou, né? Inclusive, a Suprema Corte teve um papel importante no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, de organizar isso, estabelecer regramentos, e tem dito aos juízes de nível de primeira instância que só podem exigir a utilização de medicamentos, seja no SUS ou mesmo no plano de saúde, quando ele tem reconhecimento pela Agência Reguladora Brasileira, que é a Anvisa, da indicação da utilização daquele medicamento. Por isso a gente vem reduzindo
esse fenômeno da judicialização que ainda é muito presente no nosso país. Ministro, olha, o senhor tem se mostrado muito, a comunicação tem sido muito importante do governo, o senhor sempre muito elegante, muito disponível. Mas eu vou colocar o senhor numa pergunta um pouco complexa. Se eu tivesse um filho nessa condição, eu ia buscar essa medicação. Se o filho do ministro da Saúde ou do presidente Lula tivessem a esperança, o senhor como médico, mesmo sabendo que em algumas posições essa medicação pode resolver e para outras não, o que o senhor fazia tendo um filho nessa condição? Eu ia tentar tudo. Eu seguiria estritamente a ciência. Quem fala aqui é um médico, infectologista. Estou aqui tendo a honra hoje aqui estar na Unicamp, que é a universidade onde eu me formei na graduação. Fiz a minha residência pós-graduação na Universidade de São Paulo, na USP. Eu sigo rigorosamente a ciência. Eu entendo o sofrimento e, às vezes, o desespero dos pais. Às vezes, um profissional médico vai lá e recomenda aquela medicação, o pai e a mãe vai buscar fazer de tudo. Eu entendo plenamente o entendimento dos pais. Agora, eu, como médico, como alguém que é especialista, não nessa doença, mas infectologista, sou professor universitário, sigo sempre a ciência e as recomendações dos comitês técnicos. A Comissão de Incorporação de Tecnologia, que é quem define o que são medicamentos a serem incorporados no SUS, não indicou a incorporação dessa medicação no SUS. E a própria Anvisa retirou, suspendeu o registro para o uso dessa doença, dessa medicação. Eu quero repetir aqui, para nós a questão não é o dinheiro, não é o custo. Nós incorporamos no SUS uma medicação que custava 11 milhões de reais a dose. Hoje ela está de graça no SUS para indicação específica, as pessoas têm acesso a ela para indicação específica. Acabei de falar de uma vacina que custava 500 reais a dose, hoje milhões de crianças podem tomar pelo SUS. A questão é a gente, quando for definir uma medicação a ser bancada, financiada pelo sistema público, que significa o recurso de todo mundo, de todo cidadão, a gente seguir pelo que a ciência e as agências reguladoras estão indicando sobre isso. Quero repetir, essa medicação chegou a ser suspensa e uso em outros países por conta de óbitos que ocorreram em outros países, inclusive, pararam da utilização da medicação, inclusive no setor privado. Então, a gente busca sempre seguir aquilo que tem de melhor padrão internacional, que é os comitês independentes para definição de incorporação de uma medicação no sistema público e respeitar a agência reguladora, a Anvisa, que tem um papel muito sério, reconhecido internacionalmente como uma agência que prima sempre, está sempre seguindo a qualidade e a segurança das pessoas. Ministro Alexandre Padilha falando com a gente aqui, só fazendo uma correção, eu falei síndrome de Duchenne, mas é distrofia muscular de Duchenne e o medicamento que ele precisa é o Elevides, que custa 17 milhões. Olha, agradecer ao ministro Padilha, sempre acessível, o espaço está sempre aberto para esclarecimento, obrigado pela sempre a disponibilidade, ministro, a elegância com que o senhor tem em relação aqui à abertura e a possibilidade de perguntar tudo. A sua assessoria falou, não pode perguntar do Arthur, pode perguntar tudo. Então, obrigado pela sua possibilidade. A gente pode não gostar da sua resposta, mas o senhor não deixou de enfrentar e não limitou perguntas aqui da Jovem Pan. Prazer falar com o senhor. Eu que agradeço, o Kiko, o Caio, ficar sempre à disposição de vocês. Eu estou em Sorocaba, aqui estou em Campinas, daqui a pouco pego a estrada, vou chegar com vocês em Sorocaba. Grande abraço. Ministro Alexandre Padilha falando com a gente na manhã desta sexta-feira, que a gente agradece mais uma vez. Agora 9h23. Olha, a manga está chegando por aí, o ministro está desconectado. O que nos parece, o meu caro Caio César, sim, nós temos que arrecadar para o Arthur. Me parece que essa é a única solução. É doar para o Arthur Sorocaba. Procurem todas as possibilidades no Instagram. A gente tem que lutar aqui, me parece, com essa condição de ter recursos próprios para utilizar esse medicamento. Porque o que fica impressão para a gente é que, assim, não vai sair a decisão, porque é um medicamento, segundo o próprio ministro falou, que já foi descontinuado, não está mais nessa lista desses medicamentos possíveis
porque ele não tem a eficácia. Não foi, não foi comprovada a sua eficácia. Mas e aí, como é que fica o menino? Pois é, vai ter que lutar as outras crianças. Se a justiça não está dando e se o Ministério aceita a questão científica, me parece que nós temos que arrecadar. E o Marcos Felipe estava dizendo o seguinte, a assessoria falou para não perguntar, não, a assessoria deixou livre. Para qualquer tipo de pergunta. Exatamente. E, obviamente, nós não podíamos perder esta oportunidade, nós todos aqui, em todo o Brasil, que lutamos para que recursos próprios possam trazer essa esperança ao Arthur Sorocaba. Prefeito Rodrigo Manga